Olha, boa noite, Francisco, Ivanilson, peço desculpa, Uhum, Ivanilson, Tarciso. uhum, Olha, para nós é um prazer imenso estar aqui neste momento connosco, a partilhar um bocadinho do que és o grande estrategista do Clube da Misha. uhum, Eu, pessoalmente, é um dos jovens que eu admiro. Neste momento, ainda há tempos atrás estava numa formação e que diziam que os negócios, o importante não é saber o dia da manhã, mas o dia depois da manhã. Até este uhum. tempo aqui, era sempre, eu quando crio um negócio, como é que vai ser amanhã? Agora nós temos que saber, ok, não sou amanhã, mas o que é depois da manhã. E tu és um jovem que faz isso, que prepara os negócios para saber o que é depois da manhã, entras em mercados que nunca ninguém entrou e tentas desbravar o mercado, deixando a tua marca, e isso eu parabenizo, que isso não é para poucos e é difícil, só quem está no game sabe quanto é difícil, mas Exatamente. dá sempre um gostinho ali de sabor de vitória quando nós conseguimos. Para nós então é um prazer, tu tens uma experiência vasta, mas eu vou-te Uhum. dar aqui a palavra para falares um bocadinho de ti e depois entramos no tema. Boa, boa. Então, Sofia, mais uma vez, muito obrigado a ti, a tua rede, a PWN. Eu conheço também o Mário Fula e eu entendo não só a dimensão do vosso trabalho, mas o impacto que isso tem, não é? Nós vivemos num país que o trabalho é todo informal, não é? E é todo de mulheres. Então nós temos alguém disse a pobreza da Angola tem cara feminina, o trabalho informal em Angola tem cara feminina. Então poder estar nesse espaço feminino, poder participar dessa vossa missão, me deixa muito feliz. Como eu disse, ajuda-me mais do que eu a vocês. Então que não seja a primeira vez, sempre quiseres, de alguma outra forma, eu estarei disponível para partilhar aqui algum tempo. E pronto, a ver se me faço útil, né? Quanto à apresentação, sou Tarciso, Ivanilson Francisco, o primeiro e último. Eu comecei a minha carreira acadêmica na área de telecomunicações, eletricidade, eletrônica, depois telecomunicações, e pronto, essa foi também a minha primeira experiência profissional. Mas pronto, eu também sempre tive em condições em que haviam recursos que permitiram que eu explorasse mais o meu talento. Então, sempre quis fazer mais, sempre ia chatear as pessoas, olha, o que é que eu posso fazer mais aqui? Então, comecei assim a me expor a outras experiências, outras competências, e pronto, comecei a fazer uma mudança de ramo, fui para a gestão de projetos na área do oil and gas. Obviamente precisei treinar-me bastante, exposto a padrões internacionais, a companhias internacionais, e pronto, também consegui crescer bastante, aprender muito, não é? O oil and gas em Angola, pelo menos, nós sabemos a importância que tem, mas no resto do mundo é uma indústria muito, muito perigosa. O risco de vida é muito alto, então a gestão de risco, a atenção aos procedimentos, tudo é muito meticuloso, então é um ambiente interessante de se trabalhar. E agora, atualmente, também a passar uma temporada fora de Angola, a explorar um mercado novo também, numa área nova, e pronto. Então, dá-me aqui essa oportunidade de estar assim a tentar coisas, a ver coisas que funcionam no mercado e não no outro, num setor e não no outro, e pronto, sempre com essa vontade de dar o meu melhor, e pronto, toda essa experiência junta, apliquei naquilo que é uma das empresas que deu certo, que são muitas, né, que é o Clube da Misha, e pronto, junto com os meus parceiros, os nossos colaboradores, temos vindo a trabalhar já há 3 anos, e para nós é um sucesso o Clube da Misha. Nós podemos medir o sucesso de várias formas, mas para nós o nosso sucesso é, primeiro, a nossa reputação, e segundo, o fato de nós podermos contribuir tanto para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, pagar impostos, pagar salários, pagar IRTs, pagar segurança social, ou seja, ser uma empresa que contribui para tantos stakeholders naquilo que é o nosso ecossistema. Olha, então mesmo de parabéns, que começar assim em 3 anos e agora, quando se fala no Uhum, mercado, se conhece o plano da Misha, uhum, quase todo mundo conhece, isso é o sucesso. O sucesso, como tu disseste, vê-se de uhum, uhum, várias formas e essa reputação que grandes empresas trabalham uhum, também é parte do sucesso e de
da credibilidade, que eu acho que muito mais importante ganhar dinheiro e deixar aqui uma mensagem de credibilidade ao mercado, e isso com certeza Reputação, exatamente. É. tem. Exato, exato. Tá bom. Então, feitas as apresentações, podemos passar então aqui para a cereja do bolo e Uhum. então podemos entrar aqui para a apresentação e todos aqui que estão à Boa. frente, que estão a assistir, estejam à vontade para levantar as mãos sempre que acharem necessário fazer uma questão. Excelente. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Essa apresentação foi finalizada às pressas, mas foi feita com muito carinho. Então, eu tenho certeza que vai nos ser muito útil. Digam-me quando estiverem a ver o ecrã, por favor, e eu posso começar imediatamente. Estamos. Ok, excelente. Deixa eu pôr aqui o slideshow. Começo. Ok, então, pronto. Nós vamos falar sobre gestão de empresas e eu montei essa apresentação com 5 componentes: estratégia, equipa, marketing e vendas, projetos e operações e depois as finanças. Para alguns pode ser um disparate muito grande juntar projetos e operações e marketing e vendas em um único tópico ou em 2 tópicos, né? Agrupar esses 2 componentes em 2 tópicos diferentes, mas eu escolhi fazê-lo assim porque, pronto, acho que vai ser uma forma mais fluida de observar todos esses componentes e principalmente ter aqui também, eu vou querer fazer alguns exemplos práticos, então vamos poder ir falando, dizer, olha, isso encaixa assim na vida real, ter até um exemplo grande, um exemplo médio, um exemplo pequeno para quem está a começar agora e também, se for pertinente, também podemos falar de como é que aplicamos cada um dos componentes dentro do Clube da Misha, que vai ser interessante também, temos aqui esse exemplo da vida prática. Então, para começar, obviamente, a estratégia. Pois, se nós fizermos uma analogia a um corpo humano, a estratégia vai ser exatamente a cabeça, né? onde passam as ideias, onde se analisam as coisas antes de começar a agir. Então, e muita gente fala da estratégia como uma arte, né? Não como uma ciência, porque na estratégia existem muitos componentes que nós não controlamos. Existem pessoas, existem condições externas do mercado, existem uma série de ameaças. Quando fazemos análise FODA, forças, oportunidades, fraquezas, oportunidades, vemos também que há ameaças externas que nós não controlamos, então temos a tentar jogar com a onda do mercado para tirar partido daquilo, mas efetivamente é sempre uma questão de equilibrar-se continuamente. Então, dentro da estratégia, os aspectos principais, podemos ver aqui 5 deles. Um é o modelo de negócio e a cadeia de valor. O modelo de negócio, basicamente, é a forma como o nosso negócio faz dinheiro, como é que nós criamos valor, não é? Dentro, por exemplo, se eu estiver a falar, um exemplo trivial, no setor do pão, por exemplo, quem trabalha com isso, ou por exemplo, vamos falar agora da agricultura, que é mais fácil. Quem trabalha com agricultura pode estruturar o seu negócio de inúmeras formas, não é? Ele pode, por exemplo, se for tomates, ele pode estar nas sementes, ele pode estar no cultivo, pode estar no transporte, ou seja, é a ideia exatamente... Desculpa. Ok, vou continuar. É a forma como nós efetivamente criamos valor e agregamos valor a quem são os outros stakeholders, podem ser os nossos clientes, outros componentes do ecossistema. E a questão da cadeia de valor também é interessante, porque sempre alguém está com um sistema ligado, o áudio ligado. Narciso, podes tirar o som do Ventura, é o Ventura Aleca. Ok. Deixa eu ver aqui. Já foi. Obrigada. Sem problemas. Pois, então, como dizia, na questão da cadeia de valores também é exatamente isso. Nós podemos posicionarmos em vários pontos de uma cadeia de valor. Se nós estivermos a falar, por exemplo, falei do exemplo do pão, não é? Da produção do pão até a mesa do cliente, por exemplo, existem várias empresas que compõem essa cadeia. Farinha, produção do pão, distribuição, ensacar,
pegar o pão cru, tornar o pão em uma sanduíche, por exemplo, ou seja, é uma cadeia de valores. Nós podemos sempre ver onde é que queremos nos encaixar dentro dessa cadeia de valor. E então é interessante que muitas empresas usam isso como uma estratégia de crescimento também. Por exemplo, se ele vende sanduíche, por exemplo, e compra de um fornecedor, ele pode crescer para trás, não é? Criando um mecanismo para fabricar pão, e assim ele também cresce e ocupa mais um lugar nessa cadeia de valores. Então, pronto, modelo de negócio, a forma como o nosso negócio gera valor e gera dinheiro, e cadeia de valor, como é que vamos posicionarmos dentro de um ecossistema de produção de um setor determinado. Depois vem o modelo organizacional, que é a forma como nós queremos organizar a nossa empresa, não é? Dependendo do ramo que nós vamos atuar, nós precisamos de certas competências obrigatórias. Então, como é que vamos estruturar isso? Departamentos, unidades de negócios, se vamos ter, por exemplo, cada um diretor por uma área específica, se vamos ter um diretor que centraliza todas as competências e toma decisões, um único ponto de decisão para centralizar a comunicação. Então, esta questão de como é que vamos distribuir competência, organizar, responde por organização, modelo organizacional. Depois, missão, visão, valores. Pronto, isso não é só para colocar na parede de uma empresa, para dizer, olha, nós temos essa visão, essa missão, não, é muito mais importante do que isso. A missão, valor e a missão, visão e os valores são uma forma muito importante de alinhar toda a empresa, todos os membros da empresa com a mesma ideia. Um exemplo interessante que eu li há pouco tempo, uma empresa de transporte de autocarros, transporte, viagens de longa distância. Quando o motorista saiu de um ponto até o outro ponto, o segundo motorista não estava presente para substituí-lo. Resultado, o primeiro motorista tinha que fazer uma escolha, ou fazer mais uma viagem, obviamente tinha o risco, né, porque ele poderia estar com sono e cansado, ou então não fazer a viagem, cancelar. E ele tinha que tomar a decisão naquele momento, e não tinha nenhum recurso de comunicação com a gestão. Então, isso, por exemplo, pode ser um conflito, e ele pode pensar nos valores da empresa. Se o valor da empresa principal for, por exemplo, segurança, ele sabe que não pode fazer isso, porque vai agredir diretamente aquilo que é o valor, aquilo que é uma das chaves da empresa, que torna a empresa naquilo que ela é. Mas se o valor da empresa for satisfação do cliente acima de tudo, como a Amazon, por exemplo, que coloca a satisfação do cliente acima de tudo, é capaz de fazer funcionários passarem fome, não pararem nem sequer para comer, para fazer necessidades. Então, ele começa a pensar, olha, a empresa não pode ter reclamações. Então, é mais ou menos para isso que servem os valores, para alinhar todos os membros da empresa na mesma ideia, e obviamente também saber para onde a empresa quer ir. E pronto, eles são mutáveis, né? Nós, por exemplo, no Clube da Mission, um valor muito importante que nós temos é o prestígio. Nós sabemos que no mercado que nós operamos, a forma como somos vistos é muito importante, então nós estamos no digital, não nos colocamos em nenhuma coisa que nos pareça controversa, que pareça fofoca, porque nós sabemos que a nossa imagem pode ficar manchada. Então, para isso estão aí os valores, a missão e a visão de uma empresa. Depois, recursos, vantagens competitivas. Toda empresa dispõe de recursos, não é? Pode ser o dinheiro, podem ser terrenos, podem ser máquinas, mas aquilo que a empresa dispõe pode ser conhecimento, não é? No começo das empresas, muitas vezes os próprios empreendedores são o único recurso que a empresa tem, as capacidades que ele dispõe, os links. Então, toda empresa tem alguma coisa que possibilita o começo dessa atividade, e, obviamente, estas questões vão ser transformadas em vantagens competitivas, né? Nós temos que ter alguma coisa que nos ponha em vantagem, cria alguma diferenciação em relação aos competidores, para que o cliente diga, né, eu vou optar por esta empresa e não por outra. Então, os nossos recursos, aquilo que dispomos, e obviamente vamos avançando, crescendo, fazendo aquisição de mais recursos, refinando aquilo que é a nossa estratégia, e pronto, podendo gerar mais valor e mais resultados para os nossos clientes. E, por fim, objetivos estratégicos e avaliação. Pronto, os objetivos definem-se em 3 níveis, estratégicos, táticos e operacionais. Há objetivos que são de muito alto nível, que interessam a alta gestão das empresas, não é? Por exemplo,
ser a referência, por exemplo, ser a referência nacional, ou então diminuir, aumentar a produção nacional, um objetivo de muito grande nível. Depois vem os de médio nível, que são os táticos, que podem ser, por exemplo, melhorar o tempo de entrega, melhorar as médias de vendas, melhorar, por exemplo, o rácio de ganhos e perdas. E depois vêm as decisões do nível mais baixo, que são o nível operacional, como disse, por exemplo, aquelas do dia a dia, que os trabalhadores de base são responsáveis, têm autonomia para tomar. Então, todos esses níveis vão culminar dentro daquilo que é nossos objetivos estratégicos, não é? Porque os pequenos vão contribuir e vão refletir nos grandes, e, obviamente, mecanismos de avaliação também. É preciso saber se estamos dentro da nossa expectativa, se estamos à frente, se estamos atrasados, para depois fazer os tais ajustes de que eu tinha falado, de formas a estarmos dentro daquilo que são as nossas expectativas e dos nossos clientes também. Então, passando para a equipa, dentro da questão da equipa, obviamente, são as pessoas que fazem a empresa, não é? Se voltarmos à analogia do corpo humano, a equipa vai ser a alma da empresa, né? Eu tenho um amigo que diz que não é o segredo, é a alma do negócio, a alma é o segredo do negócio, e a alma são as pessoas, né? O ambiente que as pessoas criam quando trabalham, a experiência que agregam, a experiência que proporcionam para os outros, isso sim é um fator determinante naquilo que vai ser o resultado de uma empresa. Então, captação de talento, né? Nós precisamos ter mecanismos para atrair talento, precisamos ter mecanismos de seleção, mecanismos de atração, precisamos entender que competências precisamos da nossa empresa para depois captar e pronto, ter aí procedimentos sólidos para garantir que, pronto, se precisamos de alguém que vai trabalhar no financeiro, quais são as competências, a descrição do trabalho, qual é uma ideia daquilo que vai ser o dia a dia da pessoa, as ferramentas que ela precisa dominar. Temos que ter isso bem determinado para poder atrair as pessoas certas. Depois, desenvolvimento e treinamento. Nós temos que entender que quem trabalha para nós tem sempre que sair melhor do que entrou, não é? Ainda que fique conosco por um período muito curto, nós precisamos agregar o máximo de valor para essa pessoa, para que ela se desenvolva, porque, pronto, as pessoas passam pelas empresas, não é? Alguns fazem carreiras de muitos anos, 10, 20, 30 anos nas mesmas empresas, mas a empresa tem que ser, da mesma forma que a pessoa se põe na posição de agregar e criar valor para a empresa tem que criar valor para a pessoa. Então, isso vem na forma de desenvolvimento, de treinamento da pessoa, para que ela possa agregar mais e mais valor continuamente. Existe uma história interessante também quanto a isso, que é um gestor que dizia, olha, eu não invisto em formação nos meus trabalhadores porque eles podem deixar a empresa amanhã. E o outro perguntou, ok, mas se eles não deixarem, vais continuar com trabalhadores que não evoluem, trabalhadores que não se renovam e não conseguem reunir ferramentas para dar o seu melhor a cada dia que passa. Então, é importantíssimo, não só do ponto de vista de estímulo das pessoas, mas também do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, profissional, para ter melhores resultados. Depois, cultura da empresa. Como falei, é um ambiente que a empresa proporciona, é um ambiente que proporciona para os clientes. Hoje em dia, a era que nós vivemos, nós sabemos que não se trata somente do salário, trata-se sim também de empresas que têm um ambiente saudável, empresas que têm um ambiente descontraído, leve, onde não existam chefes abusivos mas sim líderes. Então, todas essas questões são aquilo que é a cultura da empresa. E também do ponto de vista da gestão, né? Diz-se que a cultura se constrói daquilo que é permitido dentro da empresa. Então, tudo que é permitido, tudo que acontece na empresa começa com um ato, vira um hábito, depois vira parte daquilo que é a cultura da empresa. Então, é importante também prestar atenção para termos pessoas que dão o seu melhor e temos um ambiente também saudável. Metas e avaliação, obviamente, temos sempre que avaliar as pessoas, determinar metas, saber o que elas querem, ouvir as pessoas, manter a porta aberta da comunicação,
Há pessoas que trabalham mal, não dão o seu melhor, mas não conseguem melhorar porque não recebem feedback, não são avaliadas, não sabem que estão a trabalhar mal, então isso também é fundamental. E, obviamente, a compensação não se restringe somente pelo dinheiro. A compensação é sempre um conjunto de coisas, o salário, benefícios, seguros, treinamentos, bônus, uma série de coisas que podem estimular a pessoa a dar o seu melhor e sempre também desafiando a pessoa, né? Colocando ela numa posição de que ela tem que saber que há sempre desafios a conquistar e pronto, o crescimento é contínuo. Vamos entrar aqui para o marketing vendas. Sofia, como é que estamos de tempo? Estamos bem? Estamos aí bem? Muito Temos bem. passada? Não, estamos Ok, muito bem. Está excelente, está bem? boa, boa. Estamos no terceiro ponto, então depois temos as operações e fechamos com finanças. Pois, aqui no marketing e vendas, como disse, eu juntei os dois, não deveria ser, mas pronto, acho que vai fluir aqui, vamos conseguir observar como é que um retroalimenta o outro. E pronto, no marketing, um conceito interessante do marketing são os 7 P's do marketing, que vão sempre crescendo. Agora já são 8, porque acrescentaram o planeta também para estimular empresas sustentáveis. Então, os 7 P's, produto, pessoas, praça, que é localização, lugar, geográfico, promoção, publicidade, pessoas, processos e presença física. Obviamente, se nós estamos a falar de marketing, estamos a falar de crescer o conhecimento de uma empresa, de uma marca ou de um produto ou um serviço. Então, quando falamos de marketing, é sempre com um objetivo claro. Queremos promover alguma coisa, queremos dar conhecimento, elucidação, queremos explicar alguma coisa, levar ao conhecimento das pessoas alguma coisa. Então, é importante ter esta coisa. É um serviço, é uma marca, é um produto, quer que seja, é uma experiência, mas o que é que estamos a falar? É importante determinar. O preço, obviamente, porque dentro dos mercados existem diferentes tipos de clientes e nós precisamos saber precificar as coisas, porque o preço diz muito sobre o produto, né? Nós, seres humanos, em Angola principalmente, por exemplo, temos a noção ou achamos sempre que um artigo mais caro é melhor. Se vemos duas coisas, a primeira coisa que nos chama a atenção deve ser mais caro, deve ser melhor. Então, o preço pode dizer muito, a praça ou a geografia que nós estamos a atuar. Nós vemos isso claramente em Angola, quando as empresas, por exemplo, a KFC, que está em todo o mundo, quando chega em Angola, ela quer falar o português de Angola, quer falar o calão, quer falar as expressões do dia a dia, a IT também. Então, elas têm noção da localização geográfica que elas estão e precisam de uma conexão diferente daquela que tem em outras geografias. A promoção ou publicidade, que é o ato dessa comunicação em si. Dentro disso, nós vemos imensos mecanismos de publicidade, não é? Dependendo daquilo que é o objetivo, né? Marketing digital, marketing, email marketing, marketing face-to-face. Há, por exemplo, uma questão interessante que dizem que os artigos de luxo não fazem publicidade na televisão, porque as pessoas que os compram não estão nesse tipo de ambiente, não assistem televisão, então as promoções são em eventos, são em festas, são em festivais, são em espaços corporativos, porque eles sabem exatamente onde estão os potenciais compradores e onde não estão. Então é necessário saber quem é o nosso público-alvo. Pessoas, porque o mercado é feito de pessoas e nós precisamos entender de psicologia, precisamos entender de emoções, né? Nós vemos, por exemplo, nos supermercados, a ala das crianças é mais baixa para que elas possam segurar e ter uma conexão física com aquilo que elas querem. Aquela ala do supermercado que vai girando até ao caixa, tem coisas do dia a dia, pilhas, revistas, porque eles sabem que as pessoas ficam paradas sem fazer nada, então pegam casualmente, ou seja, tudo dentro do marketing tem um propósito, as cores, a mensagem, a forma como se fala, de forma mais imperativa, de forma mais doce, sempre há um objetivo atrás disso, e isso é porque nós estamos a falar com pessoas e a psicologia das pessoas também é estudada nisso. Processos,
porque, como disse, precisamos ter métodos sólidos, métodos comprovados, baseados em ciência, baseados em psicologia, baseados em uma série de respaldos científicos para efetivamente garantir estes resultados. Nós vemos claramente empresas grandes, por exemplo, que já estão mais do que estabelecidas, mas continuam a fazer campanhas de publicidade, sentem necessidade de serem relevantes no mercado e querem sempre manter o seu nome, ou o seu produto ou serviço na nossa cabeça. Ou seja, não é por eu ter tido uma experiência boa com um produto que ele vai parar de colocar esse produto na minha cabeça. É uma coisa contínua que tem que ser feita dessa maneira mesmo. E, obviamente, evidências físicas ou presença física, porque muitos produtos e serviços requerem uma emoção, uma serem experienciados de forma diferente. As revistas que trazem, por exemplo, um perfume aí no canto da revista, porque as pessoas visualizam o perfume numa publicidade na TV, por exemplo, vem aquela emoção, aquele glamour, aquela finura que aquilo desperta, mas o cheiro também é parte do produto. Então, tem que ser uma questão completa, tem que ser uma promoção completa, né, com todos os sentidos, e é preciso efetivamente ter evidências físicas. Muitos outros produtos também requerem isso. Nós precisamos dar o produto à pessoa para ela tocar, para ela sentir antes dela tomar a decisão de comprar. Então, isso é importantíssimo. Passando aqui para o modelo STP ou SPT, que é segmentação, posicionamento e targeting. Quando nós observamos o mercado, Angola, por exemplo, 31 milhões de habitantes, ou mais, ou um bocadinho mais, nós sabemos que esses 31 milhões não são os nossos clientes, não é? Não temos essa totalidade de clientes. Dentro disso existem crianças, existem idosos, existem mulheres e homens. Então, o nosso produto é para quem exatamente? Então, nós começamos a delinear, ok, dentro desse espectro de homens, por exemplo, ou de mulheres, estamos a falar, por exemplo, de produtos femininos. Ok, 31 milhões de habitantes, estou a vender para mulheres. Mulheres de onde? De Benguela, ok. Mulheres de Benguela, de que classe? Classe B e C, ok. De que idade? Ou seja, começamos com um espectro grande, começamos a refinar, até encontrarmos o nosso público-alvo, que é muito importante nós sabermos onde o público está e onde o público não está, porque se nós estivermos a falar com a audiência certa, teremos resultados. Se vamos falar com a audiência errada, não haverá resultados. Então, o marketing é um processo que custa muito dinheiro mesmo. Então, é preciso que ele seja eficiente e efetivo, e precisamos segmentar o mercado. Posicionamento. Nós queremos sempre transmitir alguma coisa com os valores da nossa marca. Como falei, por exemplo, a questão do preço, a percepção de que um produto caro é melhor, está na cabeça das pessoas. Como é que podemos tirar vantagem disso? Nós colocamos a nossa marca aonde? Em que zona da cidade? Colocamos em que área? Colocamos em que tipo de comunicação? Quando a pessoa chega na nossa empresa, como é que as pessoas estão vestidas? Tudo isso posiciona a empresa dentro de uma série de fatores. Então, nós queremos efetivamente... há empresas que não... Isso não tem a ver com, por exemplo, classismo, não. Há empresas que querem estar num mercado mais global, como é, por exemplo, uma empresa de transportes. Ela entende que todo mundo vai usar aquele serviço, então não quer sedimentar, por exemplo, por classe. Ele quer falar com todo mundo e falar com as massas. Então, não se trata disso, trata simplesmente de identificar para conseguir ter resultados melhores dentro da campanha, e depois o targeting, que é a parte final, que é efetivamente a ativação, que é o punch, que é a fase final, depois de fazermos segmentação, posicionamento. Design de campanha. Aqui, por exemplo, é preciso, depois de nós identificarmos, sabemos com quem estamos a falar, aí sim começamos a estruturar, ok, quais os meios que vamos utilizar, que tipo de resultados vamos obter. Vamos colocar no jornal, ninguém lê jornal. Vamos colocar na rádio, ninguém ouve rádio. Colocar na internet, a internet é baixa. Vamos colocar num outdoor, olha, as pessoas só vêm, não olham quando estão a conduzir. Ou seja, temos que entender exatamente que mecanismos vamos utilizar para transmitir melhor aquilo que é, dependendo, obviamente, do setor que nós estamos, do produto que nós temos, e também
da audiência que nós queremos alcançar. Depois, CRM, gestão de clientes ou gestão de relacionamento com clientes. Isso é a nossa carteira de clientes, não é? Nós precisamos entender, especialmente quando estamos a lidar se os nossos clientes forem pessoas comuns, a gestão é muito mais complicada e muito mais generalizada, mas se forem outras empresas, por exemplo, precisamos identificá-los, precisamos manter essa relação, precisamos entender quem são os nossos melhores clientes e os piores, manter a boa relação com os melhores, entender porque é que os piores não preferem o nosso serviço ou produto. Então, esse processo de entender o cliente, há muitas empresas que nascem ou crescem por oportunidades criadas por um outro cliente. Por exemplo, imaginem que uma empresa gigante vai para um país novo, ela vai dizer, olha, estamos a operar aí, mas não temos um serviço de passaportes, ou não temos um serviço de gestão portuária, por exemplo. Então, a outra empresa vai prestar aquele serviço porque entendeu essa necessidade do cliente e manteve essa relação. Então, é muito, muito, muito importante os eventos, as comunicações, o próprio entendimento daquilo que são objetivos do cliente dentro dessa gestão de comunicação. E pronto, a atenção ao cliente, isso também sabemos que é importantíssimo, manter contato com os clientes. Eu tenho um amigo que diz, quando o cliente, muita gente pensa que a relação com o cliente acaba quando ele compra o produto. Não, a relação começa quando ele compra o produto. A partir daí, manter a porta aberta para reclamações, manter a porta aberta para avaliações, ou seja, todo feedback do cliente, até feedback negativo, é muito valioso porque nos ajuda a fazer aqui alguns ajustes dentro daquilo que é o nosso setor, nosso serviço ou o nosso produto. Operações e projetos. Aqui também são, olha, sobre o marketing e as vendas, se pensarmos na analogia do corpo, o marketing seria a forma de falar, a forma como se fala no mercado, como é que se comunica com os outros elementos do mercado. Então, não é gritar na rua, não é telefonar e dizer ao amigo, olha, eu tenho um negócio, como não, é fazer marketing para falarmos com o mercado. Aqui, operações e projetos são as atividades efetivamente que a empresa desempenha, não é? Os projetos, as operações são efetivamente aquilo que a empresa faz, o core business da empresa, o dia a dia da empresa, dentro daquilo que é a geração de valor e agregar valores não só para a própria empresa, mas para os clientes também. Os projetos são como as operações, mas os projetos são diferentes porque têm uma data para começar, têm uma data para terminar, têm um objetivo claro. Não é? Um projeto não é uma atividade que vai ser desenrolada enquanto a empresa existir. Não, um projeto pode incluir as operações da empresa, mas tem sempre um objetivo claro, é para explorar uma dificuldade, é para explorar uma oportunidade. Então, ele tem um objetivo claro, bem definido e, obviamente, vem com uma série de coisas alocadas, como um orçamento, uma agenda, ou seja, um projeto é uma coisa fechada que começa e acaba e as operações são contínuas porque são aquilo que a empresa faz. Depois, gestão de recursos. Existem aqui imensas ferramentas para gestão de recursos, mas por recursos nós entendemos tudo o que temos disponíveis para as nossas operações ou projetos. Então, pessoas, máquinas, ferramentas, softwares, computadores, espaços físicos, cadeiras, infraestruturas, tudo que dispomos para desempenhar operações e projetos são os nossos recursos e nós precisamos organizar e gerir esses recursos. Né? Por exemplo, a nossa empresa está a desenvolver um projeto, ela vai pegar aquele recurso e colocar dentro do projeto e vai usar aquele recurso. Ou seja, aquele recurso está alocado dentro daquele projeto e não pode ir para outro, não é? Então, uma pessoa, olha, só quando eu terminar esse projeto é que eu vou me dedicar a outro. Ou então eu vou dedicar, se forem 8 horas de trabalho, 4 horas nesse projeto e 4 horas no outro. Então temos que ter essa noção de gestão de recursos. Saber, por exemplo, ok, nós temos um projeto que com uma pessoa dura 10 dias, ou que precisamos de diminuir esse tempo, o cliente quer mais rápido. Ok, colocamos mais uma pessoa e cortamos ao meio. Já temos 2 pessoas, podemos saber que 2 pessoas vão trabalhar o dobro e encurtamos o espaço de 10 para 5 dias.
estou a falar de tempo de pessoas, mas posso falar também de dinheiro dentro do projeto, dizer, por exemplo, olha, temos 1 milhão que seja para fazer esse trabalho, alocado no projeto, mas agora houve uma dificuldade que vai estender a agenda. Como é que podemos ganhar tempo? Olha, vamos colocar mais dinheiro, fechamos o gap do tempo e mantemos o espaço de entrega que concordamos com o cliente. Então, todos esses fatores, a gestão desses fatores, o manuseamento contínuo desses fatores é que é a gestão de recursos dentro de um projeto ou dentro das operações. Depois, risco e qualidade. Atenção, qualidade aqui não é uma descrição de um produto, como nós falamos no dia a dia, olha, isso tem qualidade, isso não tem qualidade. Qualidade nesse contexto é efetivamente o alinhamento dentro daquilo que nós esperamos de um produto ou de um serviço e aquilo que ele efetivamente vai oferecer, não é? Se nós dissermos, por exemplo, olha, esta chave ou essa máquina aguenta trabalhar sem parar durante 3 dias e nós temos um certificado que diz isso, se ela não cumprir com essa expectativa, ela não tem qualidade, não é? Agora, se eu disser que ela aguenta trabalhar por 3 dias sem parar, mas tu colocas ela a trabalhar acima disso, por exemplo, 6, 10 dias, e ela dá um problema, então entendemos que a expectativa que estava documentada foi colocado um estresse maior, então não se pode reclamar da qualidade porque não se seguiu, os parâmetros estavam determinados. A mesma coisa com os serviços, né? Se eu disser, por exemplo, olha, o meu serviço vai trazer um resultado de X, se eu conseguir chegar a esse X que eu prometi ao cliente, então o meu serviço tem qualidade, porque está alinhado com aquilo que eu documentei e propus ao cliente. Então, a qualidade é essa métrica de expectativa e resultado, não é? O risco, como sabemos, é tudo aquilo que nós não controlamos, não é? Tudo aquilo que pode vir a acontecer, e nós, dentro das operações e projetos, obviamente, precisamos ter, primeiro, saber dos riscos que podem acontecer, não é? Imagine, por exemplo, se quem trabalha com eventos, por exemplo, festas, ele sabe que um evento ao ar livre pode chover, então ele tem que tomar conta, ele não pode dizer, ok, jogar com a esperança, pá, eu acho que não vai chover, vou tentar. Não, ele tem que ter mecanismos, tem que tomar conta desse risco, tem que tomar nota desse risco, perdão, dizer, olha, pode chover, não é? E se chover, efetivamente, o que é que eu faço? Paro a festa ou aplico tendas, ou seja, o risco é tudo aquilo que nós não controlamos. Nós temos que saber todos os riscos possíveis, temos que ter mecanismos de mitigação desses riscos e depois de observar os riscos no papel, ver as medidas de mitigação do risco, entender, ok, estamos bem para continuar, ou então não fazer o projeto, aplicar outros mecanismos para garantir, mas o risco tem que estar sempre controlado. Então, sim. E depois, cronogramas de orçamentos, basicamente entender aí como é que nós estamos, principalmente em projetos, como disse, projetos têm começo e fim, têm tempo, não é? Tem orçamento. Imaginemos, por exemplo, um projeto que planeou, tinha que ser entregue com uma data fixa e tivemos problemas no meio e tivemos que pôr o triplo de dinheiro nesse projeto para chegar até aquela data, esse projeto falhou. Entregamos o projeto no cliente, até a data do cliente, com a qualidade que pedimos, mas esgotamos o budget e pusemos mais dinheiro. Então, esse projeto falhou. Porque um projeto tem que ser entregue no tempo, no limite do dinheiro, na qualidade que o cliente espera, sempre. Se um desses componentes não for entregue dentro do projeto, então o projeto falhou. Nós é que temos que ver aí, olha, como é que vamos manusear isso? Vamos perder a nossa reputação, vamos perder o dinheiro, vamos perder o cliente, mas os 3 componentes têm que estar, senão o projeto falhou. E pronto, o último ponto, que são as finanças, que são o sangue da empresa ou dos negócios, são o coração da empresa, que é sempre, nos indica a saúde do negócio ou da empresa, é sempre aqui nessa parte das finanças. Então, começamos pela análise financeira, não é? E pronto, financeiro, como o nome diz, é tudo esses recursos que a empresa dispõe, recursos econômicos que a empresa dispõe, e pronto, eles são um indicativo muito importante porque as empresas têm muitos compromissos, não é? E, por exemplo, dentro da análise financeira, nós vemos, por exemplo, o grau de solvência ou índice de solvência da empresa. Se a empresa não tem a capacidade de honrar com os seus compromissos financeiros de curto prazo, digo, dentro de um ano,
a empresa é insolvente. Então, nós precisamos ter sempre em conta esse tipo de indicadores para ver efetivamente se estamos a fazer um bom negócio, porque nós podemos ter cash flow, podemos ter dinheiro a entrar e a sair da empresa, mas efetivamente a empresa não é solvente. Se amanhã os fornecedores baterem a porta da empresa, fica completamente sem condições de honrar os compromissos e se não conseguir honrar compromissos, sabemos o que acontece, ou declarar falência, ou vai ter os bens penhorados, ou uma série de aspectos legais podem ser implementados. Outros indicadores financeiros importantes, por exemplo, a nossa capacidade de criar receitas e os custos, né? Temos sempre que estar aí a olhar. Há empresas que têm receitas muito grandes, mas também têm custos muito grandes. Então, se a empresa não for efetivamente rentável, se o índice de rentabilidade não for positivo, então também é uma empresa doente. Então, por isso tem que se fazer uma análise financeira, porque não é, por exemplo, não é por ter uma infraestrutura grande que a empresa efetivamente está saudável por dentro. Então, a análise financeira é muito, muito importante. Análise patrimonial. Aqui, quando se fala de patrimônio, é a questão financeira e as outras questões também, porque, como nós sabemos, todos os bens que uma empresa dispõe podem ser convertidos para números, não é? A reputação pode ser convertida para números. A infraestrutura, terrenos, a propriedade intelectual que a empresa dispõe pode ser convertida para números. Os profissionais que a empresa dispõe, não é? Os experts que a empresa tem, pode ser. Então, todos esses fatores não econômicos colocados dentro desse espectro são o patrimônio da empresa. Então, é importante também a empresa entender os ativos que dispõe e, obviamente, também os passivos, né? Porque existem uma série de mecanismos que a empresa precisa para se manter relevante no mercado, tem compromissos a honrar também de outras naturezas e essa análise também é fundamental. Painel de controlo. Aqui, quando falamos disso, é para dizer que quando se analisa uma empresa, nós não vamos, imagino, a corporação, né, os gestores da empresa não conseguem estar todos os dias a olhar para todos os níveis da empresa. Então, existem indicadores que são selecionados para efetivamente dar essa fotografia da empresa e garantir às pessoas que estão a gerir o negócio que as coisas vão bem. Então, dependendo do setor, existem indicadores, os KPIs, como se chamam, que são selecionados para efetivamente indicar se a empresa está aí bem ou está mal. E de formas a que numa única página consigamos ver os fatores importantes, ok, estamos bem. Há setores, por exemplo, que valorizam muito segurança, há setores que valorizam muito a reputação, há setores que têm que estar diante de uma série de indicadores externos, como por exemplo faixa, o valor do dólar, o valor do euro, por exemplo, os cambiais, ou seja, é preciso ter mecanismos para observar toda a atividade da empresa e ver efetivamente se estamos bem ou não estamos bem. Depois, os relatórios financeiros, obviamente, são aquilo que interessa para o mundo externo, não é? Interessante agora, há uma empresa chamada NVIDIA, que atingiu uma marca trilionária. Obviamente era uma empresa muito relevante, mas as pessoas querem saber da empresa porque ela atingiu uma marca estrondosa, né? Ou seja, então, para uma empresa, efetivamente, sempre, o valor mais importante, a informação mais importante é a capacidade que aquela empresa tem de criar valor, de criar dinheiro e efetivamente começa por aí, né? Então, todo mundo que quer avaliar uma empresa olha sempre para aquilo que é o relatório financeiro da empresa e observar efetivamente se a empresa é saudável ou não. Depois, por fim, investimento e financiamento. Por investimento, nós entendemos as pessoas que iniciam uma relação com uma empresa ou injetam dinheiro para uma empresa, mas com a visão de correr riscos com a empresa, não é? Dizem, olha, eu vou investir na empresa, significa entrar para a empresa, fazer parte do corpo diretivo da empresa e os ganhos são exponenciais ou proporcionais dentro daquilo que a pessoa aceitou comprometer-se. O financiamento já é um bocadinho diferente. O financiamento é eu vou financiar essa atividade, esse projeto da empresa, para que eu tenha o meu dividendo independentemente da situação. Ou seja, quem financia não se compromete a tempo inteiro com a empresa. Atenção, financiamento e investimento podem ser feitos internamente também. Há empresas que dispõem de muita
capacidade financeira, elas podem usar os seus próprios mecanismos financeiros, por exemplo, retroalimentar dinheiro que iria para a distribuição de dividendos, por exemplo, para crescer ainda mais a atividade e efetivamente não ter que se comprometer com outras entidades para efetivamente financiar crescimento. E por que é isso interessante? Porque a reputação de uma empresa fala muito, né? Nós pensamos, por exemplo, se eu posso pegar dinheiro externo, fazer bom uso do nome que eu tenho, por que não? Por que usar o meu próprio dinheiro? Então, é sempre uma questão é sempre um jogo de entender onde é que nós estamos, como é que estão as nossas contas, a nossa saúde, e qual é o tipo de reputação que nós dispomos para efetivamente poder atrair esse investimento ou financiamento. E pronto, acho que chegamos ao fim. Este é o último slide. Eu vou devolver aqui o ecrã e pronto, espero não ter sido muito largo, né? Espero ter sido, tá dentro do tempo e agora sim podemos pronto, fazer comentários, receber perguntas e Claro, devolvo claro. para isso. Não, olha, tá aí, o tempo foi mesmo cumprido. Agora deixamos aqui as nossas senhoras e os nossos senhores. Uhum, Temos aqui uma questão sobre a gestão. O Tarcísio fez aqui um resumo, englobou todos os passos de uma gestão estratégica de uma uhum, empresa. Então, estejam à vontade. E enquanto aqui as senhoras ganham coragem, diga uhum. uma coisa, Francisco. Ah, olha, Elsa, força, Elsa. Podes acabar, Sofia. Não, eu pergunto depois, não tem problema. Ok. Em primeiro lugar, bem-vindo, Tarcísio, e Obrigado, parabéns. Elsa. Como estás? Tudo? Está tudo ótimo. Uhum. Ouvir-te falar é sempre muito rico Obrigado. e então, logo que vi que vinhas falar para nós, decidi inscrever-me a assistir. Foi mesmo um resumo. Tu explicaste cada ponto e eu acho que foi interessante nós percebermos, pelo menos para mim foi interessante porque de algumas coisas eu já tinha noção, já tinha ouvido falar, mas Uhum, se calhar não tinha noção da importância e foi interessante teres feito aqui algumas analogias e também dado exemplos. uhum, uhum. Um, Mas isso foi mesmo um resumo. Eu comecei por isso, porque foi mesmo um resumo e é muita coisa Uhum. para assimilarmos de uma vez. Exatamente, exatamente. Não, foi muita coisa condensada e, como eu disse, algumas coisas foram mesmo colocadas assim juntas quando, olha, cada um desses tópicos dava uma apresentação por si só, estás a ver? Então, a minha Exatamente. ideia exatamente essa era despertar aqui alguma curiosidade e pronto, como tu disseste, alguns conhecem mais uns conceitos do que os outros, um componente em particular do que o outro, então a ideia é sempre essa. E pronto, fica aqui a porta aberta, né? Se precisamos de voltar a conectar, se alguém quiser elaborar um bocadinho mais sobre algum tópico, olha, eu estou sempre disponível. Uma coisa que eu tenho disponibilidade para falar com pessoas, então fiquem à vontade. Era precisamente isso que ia perguntar, se podemos incomodar Claro, para... claro, claro. Olha, eu sou bem ativo nas redes, então não sei qual das redes vocês usam mais, mas Twitter, WhatsApp, Facebook não, nem tanto, mas Instagram e companhia, LinkedIn, estou em todas as redes e pronto, fiquem à vontade. Ok, perfeito. Sofia, o Tarcísio vai entrar para o grupo? Não? Está sem som, Sofia. Está sem som, Sofia. Ok. Não, o Tarcísio não é membro, mas o Tarcísio não está disponível, como ele disse nas redes sociais. Eu posso passar também o WhatsApp dele e terem Uhum, uma uhum, comunicação mais direta. Até Ok, pode poder, estás a ver, depois eu passo o WhatsApp e podem comunicar. Ele, como ele disse, é muito rápido a responder e tenho a certeza que terá muito gosto em tirar uhum. as dúvidas que for necessárias. Yeah, yeah. ok, obrigada. Boa, Elsa. Abraço. Mais questões? Edna Marta, força. Olá, boa noite a todos. Que Na tal? Tu, realidade, a minha pergunta, Edna, tu és a minha, famosa. Em todas as gravações, tu tens sempre uma participação excepcional. Parabéns, que eu assisti os outros episódios.
Ok. Ok. Na realidade, a minha pergunta é um pouco, como é que eu ia dizer? Uma pergunta que não é pergunta, penso eu, mas é importante perguntar, porque na realidade todos os pontos, como a Elsa acabou de dizer, são pontos muito essenciais para a constituição de uma empresa. Mas vamos tocar nas pequenas e médias empresas. Aliás, todos nós, quando começamos, quando abrimos as nossas empresas, ou quem já abriu, começa sempre por uma pequena empresa que depois se torna média e depois se torna uma multinacional. A minha questão é, desses modelos todos, quais seriam os... Tem que ser todos, isso eu já percebi. Mas para quem está a iniciar agora, o que é que seria mais importante aqui se concentrar? Ok. Creio eu que tem muito a ver com, pronto, com a alma da empresa, né? Que são os ativos, os chamados talentos, que há muito tempo chamávamos de recursos humanos e percebemos que já não são recursos só humanos, mas sim talentos, né? Passaram Então, queria para muito... capital humano, depois agora são os talentos. Já. Exatamente. Essa evolução fala também muito da necessidade de evoluirmos quando nós estamos a falar de empresas, de negócio. Então, queria perceber, antes, eu que não tenho empresa, que não sei nada de negócios, o que é que seria importante eu priorizar? Essa é a minha questão. Não, é assim, essa pergunta é muito, muito pertinente e é uma pergunta que tem várias respostas. Eu posso dar a minha resposta, aquilo que eu considero fundamental. Primeira coisa, muita gente diz que os negócios nascem de problemas. Temos que identificar um problema e trazer uma solução para esse problema e resolver o problema de muitas pessoas e aí sim temos uma empresa. Essa analogia, para mim, é válida, mas não é a única. O Clube da Misha, por exemplo, não nasceu de um problema, não é? O Clube da Misha, quando nasceu, o objetivo era simplesmente fazer podcast. Olha, tem podcast aí, vamos fazer podcast para as pessoas ouvirem, para falar de coisas que não são faladas no dia a dia. Esse foi o objetivo inicial do Clube da Misha. Não estamos a resolver nenhum problema, não havia escassez de podcast, não havia falta de podcast, não havia falta de informação, só queríamos trazer uma forma diferente de falar de um assunto que as pessoas já conheciam. Então, pronto, isso aí. Agora, respondendo à tua pergunta, não é? Tu perguntas o que é essencial. Eu acho que o mais importante é a pessoa entender quais são os recursos, não é? Quais são os recursos disponíveis para essa empresa? Tens tempo, é um recurso muito importante. Tens dinheiro, é um recurso muito importante. Tens equipamento, é um recurso muito importante. Tens conhecimento técnico de alguma coisa, é um recurso muito importante. Tens links, é um recurso muito importante. Tens informação, estás a ver? Tens... porque os negócios, como eu disse, não são só para resolver problemas. Há negócios que são em torno de fazer as pessoas sentirem-se bem. Estás a ver? Não estás a resolver... Por exemplo, quem trabalha com comida alimenta as pessoas. Mas quem trabalha, por exemplo, com unhas, não está a alimentar. Quem tem unha mal feita não vai morrer, mas ela sente-se bem, estás a ver? Então, essa questão de resolver problemas, ter um negócio, não é bem assim. Nós temos que entender que recursos é que nós dispomos, não é? E aí sim, a partir dos recursos, organizar esses recursos para obter resultados. Uma questão interessante aconteceu comigo e com o meu irmão. Estávamos no restaurante, não é? E nós normalmente quando vamos ao restaurante nós damos uma gorjeta de forma a agradecer a pessoa que nos atendeu, mas eu estava a falar com ele o seguinte: observa, nós temos aqui, sei lá, 2.000 kwanzas ou 500 kwanzas, 1.000 kwanzas, sei lá, para dar de gorjeta ao moço, mas nós não sabemos se ele vai nos atender bem e ele também não sabe se nos atende bem, se no fim vai ter gorjeta. Ou seja, nós temos aqui um moço que quer nos atender e alguém quer dar uma gorjeta. Só que só essa gorjeta só vem no fim. Ele não vai saber que nós temos gorjeta para ele. Então eu disse ao meu irmão, e se nós dessemos a gorjeta no início? Olha, moço, bom dia e tal, olha, gostamos de comer aqui e tal, já conhecemos, ele está aqui, a gorjeta e tal, nos trata bem.
o mesmo recurso que já estava no nosso bolso, são os 1000 kwanzas, só invertemos a sequência das coisas e tiramos muito mais valor, estás a ver? Então é assim que temos que pensar. Existem múltiplas formas de manipular recursos, né? Imagina, por exemplo, quem vive na África do Sul e fala inglês, inglês na África do Sul é a língua normal, não tem valor, mas o inglês, num país que não fala inglês, já estás a ver? Então como é que tu vais te expor a essas pessoas que não falam inglês? Internet, vais lá ter fisicamente, ou seja, os grandes saltos, as grandes inovações não são de tecnologia, não são de maquinaria, de engenharia, são sempre de processo. Estás a ver? É sempre uma coisa que já existe, que é colocada num outro sítio e começa a dar mais resultados. Então nós temos que pensar assim, quais são os nossos recursos? Eu sei dançar kizomba, danço muita kizomba, sou o melhor sendo kizomba que tu já viste. Em Angola, kizomba. Vai para fora, vai para a Suíça, abres uma academia de kizomba, estás a ver? Então, eu penso muito por aí. Espero ter respondido a tua pergunta. É? Respondeste, sim, respondeste muito bem. Se bem que essa questão de antecipar o pagamento, eu tentei, não deu muito Não deu certo certo. para ti? Já fiz, sim, já tentei isso 2 vezes, uma com a festa do meu filho e a outra com outro serviço, e mesmo assim não. Querias estimular a Sim, pessoa e deu errado. eu por acaso já tenho essa ideia de que Uhum. motiva pagar antecipado, mas noutro sítio deu certo. Aqui em Angola não deu certo, não sei porquê, mas acho que eu vou tentar ainda mais. Boa, boa, boa. Obrigado, Edna. Eu acho que não temos mais questões. Tarcísio, agora o que nós pedimos sempre aos nossos convidados é para deixar uma frase, algo que os identifique. Para nós, quando pensamos no Tarcísio, pensamos sempre naquela frase, ou uma palavra, alguém que te identifique. Não estou preparado para isso, mas não é nada poético, não é nada bonito, mas é uma das coisas com as quais eu me identifico muito agora, né? A única diferença entre um país desenvolvido e um país em desenvolvimento são as pessoas, não é? É o número de pessoas que contribuem ativamente, não é? Nos países desenvolvidos existem muitas mais pessoas bem treinadas, bem preparadas a dar resultados, não é? Nosso país são poucas pessoas a dar resultado, porque, primeiro, não foram expostas. Lembras-te que eu disse no começo? Eu fui exposto a um ambiente que dispunha de todos os recursos e eu pude expressar o talento. Se eu não estivesse nesse ambiente, meu talento não ia dar nem nada. Então, é necessário colocar as pessoas no sítio certo para elas capitalizarem. Então, nosso país não faz isso. Nosso país não coloca as pessoas em evidência para elas darem os resultados que elas podem dar. Nosso país ainda está a disputar entre classes e gênero e idade e antiguidade. Então, eu acho que se todos tiverem a oportunidade de contribuir, se todos tiverem a chance de serem expostos a treinamento, a ferramentas, e muitas mais. Isso é um jogo de números, né? Um jogo de números, tipo, se mais pessoas estiverem a trabalhar, haverá mais resultados e o nosso país vai para frente. Então, os países organizados funcionam como? Os velhos a trabalhar, os novos a trabalhar pelos velhos, os empregados pelos desempregados e os saudáveis pelos doentes. Então, nós precisamos colocar mais pessoas a produzir e pronto, então eu penso muito nisso. Então, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a dar o nosso melhor pelo nosso país, que ninguém vai fazer isso, temos que ser mesmo nós, vamos errar, aprender, vamos conectar e pronto, celebrar os nossos pequenos resultados, juntos podemos fazer muito mais. Eu espero que essa mensagem chegue bem, porque é uma mensagem honesta, né? Eu gosto muito de conectar com outras pessoas. Aliás, eu liguei para ti, tu me atendeste, então estamos aqui agora a tirar partido dessa conexão, então eu acredito muito nisso. E se eu puder, de alguma forma, auxiliar alguém,
digam, e eu, a mesma coisa que eu faço, eu vejo alguém no Instagram, no Twitter, olha, como é, vamos fazer isso, e é assim que eu vou crescendo a minha rede de influência, rede de contactos, para começar a trabalhar em novas coisas. Então, é basicamente isso. Yeah, vai, é isso mesmo. Olha, foi excelente, nós todas Uhum, adorámos, o feedback foi muito bom uhum. e obrigada, só tenho mesmo para agradecer, obrigada, obrigada, e que esta Boa. seja uma primeira de muitas que possamos partilhar mais, e tu também já sabes do meu lado, sempre que precisares, no que eu puder, no que Não, tu ajudar. recebeste muito bem a nós, ao Clube da Misha, então acredita que estamos aqui, pronto. Eu estava à espera de uma oportunidade para retribuir isso e estás-me a dar agora, então obrigado. Obrigado a todas as senhoras, espero ter feito bom uso do vosso tempo e pronto, vamos juntos. Vamos juntos já. Muito obrigada, Tarcísio, e até a próxima. Obrigada a todas e até uma próxima. Até já, tchau, tchau. Até já. Tchau, tchau.